O pai não quer que seu filho seja vascaíno. Essa é a verdade. Também a gente sabe, você pode olhar aí, não tá mais nascendo, tá sendo imposto. Tá sendo imposto. O seu Jorge falou que na resenha é verdade, os pais estão obrigando as crianças a torcer pro Vasco porque não nasce. Tem que pagar pra ter voto? Tem. Teve live recente? Teve a última, né? Foi essa aqui. Palmeiras e CBF. É porque eles fazem uma live por rodada do brasileiro, né? A rodada acaba hoje. Então daqui uns 2, 3 dias deve ter uma live aí. A nova. Nasce mais, não tem nem, sabe? Você pode olhar aí, não tá mais nascendo, tá sendo imposto. Tá sendo imposto. O seu Jorge falou que na resenha é verdade, os pais estão obrigando as crianças a torcer pro Vasco porque não nasce mais, não tem nenhum mais. Você pode ver, não tem nenhuma criança, se tu pegar a estatística. Fala a real, tá? Eu não conheço nenhuma criança vascaína. Eu não sei vocês, né? Às vezes tem um parente aí que é vascaíno, pai que bate na criança pra ela ser. Mas eu não conheço. Último mês aqui no Rio de Janeiro, não nasceu mais torcedor do Vasco do que do América e do Bangu. Não nasceu, porque não tem mais vascaíno. Só quando os pais impõem. Então é um time que, se não acordar, vai ser pequeno. Não, mas você não conhece esse cara, né, Gus? Pô, um cara que você conhece, cara. Um tio, um amigo do tio, uma prima, um primo. Cada vez mais. Um vizinho. E ainda dá, mano. Ainda dá pro Vasco acordar, voltar a ser o que era. João, você falou uma verdade aí, tá? Se liberar o aborto, o Vasco acaba em 10 anos. Isso é verdade, João. Mas o Pedrinho, primeiro, tem que tirar esse botox que ele fez, a harmonização facial. Está horrorosa, a sobrancelha do Pedrinho. Ela vem quase aqui no final da testa. Ele levou essa sobrancelha até o final da testa. O rosto dele ficou um negócio que não tem mais pele. É só, parece a noiva cadáver. Ele tá assustado, tá magro. A fisionomia dele, o Pedrinho provavelmente tá com ansiedade ou depressão e tá passando pro restante do Vasco. Então o momento é do torcedor cobrar. Tá com síndrome de burnout. Tá com um problema psicológico. O torcedor acorda e cobra, ou o Vasco vai ser pequeno cada vez mais. E eu vou falar uma parada, você falou, é verdade. Eu vou te falar, sabe qual é o próximo caminho do Vasco, Sérgio? Hoje tá sendo imposto. Daqui a 5 anos, se o Vasco estiver assim, o pessoal vai ter que pagar os pais pro filho ser vascaíno. Isso é verdade. Vai ter que ter uma campanha nos bastidores. R$500 por mês se seu filho for vascaíno. Vai ter que ser uma parada assim, ô. Vai ter que começar a pagar. Ninguém quer mais ser vascaíno não, cara. Ninguém aguenta mais sofrer não, filho. Entendeu? Eu vou te falar. Hoje, com tanto de assunto que você tem na internet, TikTok, psicólogo falando de criação de filho, pra não botar filho em tela, pra não expor teu filho, ter uma vida saudável, você vai querer que teu filho seja vascaíno. Meu irmão, o que você ganhar de vida saudável na alimentação, você perde psicológico no Vasco. Você perde. A criança, ela vai ficar assustada, vai começar a ter síndrome de pânico, vai começar a ter crise de ansiedade. É verdade. E pra escola nunca mais, pô. Vai pra escola pra quê? Sabe que vai encontrar o vascaíno lá? Então é o seguinte, a história do Vasco, irmão, se não for mudada agora, eu falei pra você, eu falei ano passado, tinha que vender até o final do ano. E se não vender esse ano, o pessoal vai ter que pagar pras crianças nascer vascaíno agora. Verdade. Mano, daqui a uns anos não vai ter criança pra entrar. Ai, cara, Mano, esse cameraman deles é pica, tá? Daqui a uns anos não vai ter criança pra entrar com um jogador em campo. Não vai, pô. Não Isso é vai. verdade, isso é verdade. E ó, segundo fontes, eu fiquei sabendo, os vascaínos cortaram uma parte do hino do Vasco. Os vascaínos cantam o hino do Vasco assim agora, ó. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Norte a sul desse Brasil. Cortou. Não tem mais imensa, pô, torcida. Não tem mais sua imensa torcida tão feliz. Não tem, eles cortaram. Sabe por quê? Porque eles não estão mais felizes. Isso é verdade. Agora ele botou assim, ó, Vasco da Gama, sua fama assim se fez. Norte a sul desse Brasil. Acabou, sabe por quê? Não se tem vascaíno feliz. Não se tem vascaíno feliz. Vascaíno hoje é aquele marido que a mulher manda em casa. Que o marido só sai se a mulher deixar. O marido quer jogar uma bola, a mulher não deixa. Esse é a torcida do Vasco hoje, pô. A torcida do Vasco é essa? É, pô. O Vascaíno hoje é aqueles caras que gostam de apanhar e ficar quietinho. Que isso, cara? Oi? Eu vou falar fica quieto. O amigo que falou é verdade, mano. Se o Lula renovar o mandato pra 2026, vai ter que fazer uma bolsa, pô. Bolsa torce pro Vasco. Bolsa vascaíno. Bolsa vascaíno, pô.
vai ter que fazer uma bolsa. Bolsa Pra torcer vascaíno. pro Vasco, Isso aí. O Vasco vai procurar o governo federal pra ajudar o clube a se manter. Vai ter que incentivar as crianças a torcer pro Vasco, porque ninguém quer mais torcer, cara. Pô, a naturalidade é assustadora, Tanto de cara. psicólogo que a gente tem, tanto acesso à informação, ninguém vai mais querer torcer pro Vasco. E eu, cara, a gente não tá falando isso zoando, não, pô. O Lula é vascaíno. E o Lula é vascaíno, isso é verdade. Mudado com o John Tex ia ser a mesma coisa, pô. É, eu falo. Ia ser a mesma coisa. Os caras ficam ofendidos só porque a gente é botafoguense que a gente tá falando. Exatamente. Se não fosse, ia ser a mesma coisa, pô. A gente já tava vendo que não tava nascendo mais torcedor botafoguense, pô. O Exatamente. Vasco é isso, irmão. Eu tô falando pra você, Noato. Pai vascaíno hoje, ele nem o pai quer que o filho seja vascaíno, pô. Pô, vou te falar mais aqui. Nem o pai quer que o filho seja vascaíno, pô. Se a filha do Lucas tivesse nascido em 2020, ela não era botafoguense. Não era não, pô. Não era. E ele não faria isso. Ela não E seria ele não botafoguense. faria isso. Ele ia perguntar pra... Mano. A filha dele ia falar assim, papai, qual time que você torce? Ele não- fala- ele não é- ele ia falar, sabe o quê? Filha, não mexe com isso não. Não mexe com isso, não. Exatamente. Vai, sei lá, pra natação, Isso aí, pra não vôlei. mexe com isso não, filha. Entendeu? Vai gostar de Kings League agora, Kings League. King League, Porque olha, Kelvin lá, Kelvin. Isso porque aí. olha só, o torcedor hoje, o pai chega pra, né, falar, filho, torce pro Vasco. Vai falar, ah, papai, eu vou torcer pro Vasco por quê? O Vasco ele foi rebaixado 5 vezes no século XXI. O Vasco perdeu de 6-1 pro Flamengo. O Vasco já teve a luz cortada, não tinha água, tinha rato no... Tinha rato, papai. Tinha rato no campo. Caraca, mano. Rato! Tem um jogador, um cara, qual é o nome dele, mano? Treinador do Vasco. Um cabeludinho. Cara que treinou o Vasco agora há pouco tempo, um português. Esqueci aí mesmo. Sabe o que ele falou? Que tinha um cachorro no CT. Um dia a bola caiu dentro do rio. Eu vi essa porra. O cachorro foi pegar. O cachorro voltou sem a pata. O jacaré pegou. O jacaré. Mano, Eu vi essa porra, mano. É verdade. papo reto. Você viu o André falando? Do melhor. Papo Eu vi esse bagulho, isso é verdade. Ô, vou te falar. Se eu hoje sou torcedor do Vasco, eu ia falar pra minha filha. Que o Vasco é o boi da cara preta, pô. Pra ela ter medo. Eu ia falar uma parada assim, pô. Tô falando sério, pô. Cara, isso que é assustador, tá? Ah, mas tipo, Tava pegando a notícia aqui. Essa história é real. Porra, a página não carrega esse caralho. Papo na Colina, tá? Uma fonte confiável pra caralho do Vasco. Jacaré comeu pata de cachorro que ficava no CT do Vasco. Sapinto compartilhou uma história curiosa sobre a presença de animais ao redor do CT do Vasco. Que havia sucuris e jacarés no local. Caralho, cara. Jacaré invade CT do Vasco. Vai tomar no cu. Isso aqui, mano, é do lado do CT do Fluminense, pô. Ai, vou te falar. O CT do Vasco na Barra, você dá a volta assim, é perto do CT do Fluminense, pô. Não é nem 1 quilômetro, pô. É metros, é. Você não ouviu falar isso aqui do Fluminense. Ele tem que ver ele falando com pena do cachorro, viu? O doguinho voltou sem a pata. Eu perguntei, cadê a pata do cachorro? O jacaré comeu. Cara, esse corte é lindo. Eu já tinha visto, né? Já tinha engasgado de rir. Mas a imitação da criança sempre me surpreende. Ai, cara.